Glória a Deus. Queridos, quero convidar vocês a abrirem comigo a palavra de Deus, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Esse é um texto muito conhecido dos irmãos, mas a gente não está aqui para pregar aquilo que a gente quer. A gente está aqui para pregar aquilo que Deus nos orienta, amém? Uma vez, numa época da minha vida, coincidentemente num período de uns 2 meses, eu estive por 4 vezes com um preletor muito famoso no Brasil. Ele esteve na nossa igreja, ele esteve no congresso da Igreja Nazareno, ele esteve na Igreja Nazarena em Rio Claro e mais um lugar que eu não me recordo. 4 vezes eu estive com esse pregador famoso. E para minha triste surpresa, nesses 4 lugares que ele pregou a mesma mensagem. E por que eu digo triste surpresa? Entendo perfeitamente que muitas vezes Deus usa as nossas mensagens, aquilo que Ele fala ao nosso coração, para inúmeras situações. Né? Quantas e quantas vezes eu já preguei mensagem aqui na nossa igreja e em outros lugares. E Deus usa poderosamente. Mas quando num curto espaço de tempo você prega a mesma mensagem em diferentes lugares, dificilmente é porque Deus falou ao seu coração, mas muito mais facilmente é porque trouxe comodidade a você. A mensagem está pronta, eu vou levar aquela mensagem. E eu me lembro que eu estava no congresso da Nazareno e disse para um pastor amigo: eu já sei o meio e o fim desta mensagem. Bastou eu ouvir o começo e eu já sabia tudo que aquele pastor ia pregar. A gente como pregador tem que tomar cuidado com isso. Deus usa a palavra dele da forma que ele quiser, né? Ela é libertadora, curadora, transformadora. Ela é como uma espada de 2 gumes que corta quando entra, corta quando sai. Enfim, nunca em vão a palavra do Senhor. Mas é muito importante quando a gente ora a Deus, pedindo para Deus uma palavra específica para cada povo, para cada grupo de pessoas, para aquele momento, para aquele dia. Por isso, se Deus falar para a gente pregar a mesma mensagem, no mesmo lugar, a gente vai fazer. Conheço um pastor que pregou a carta de Paulo aos Romanos por anos em uma igreja. Aliás, conheço não. Fiquei sabendo, não conheço pessoalmente. Anos, somente a carta de Paulo aos Romanos, porque Deus trazia esse direcionamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado se aquilo que a gente está pregando é aquilo que está no nosso coração ou se aquilo que a gente está pregando é aquilo que Deus realmente fala conosco. E eu creio que essa mensagem é algo de Deus para a sua vida. Amém? Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado ao credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que tinha de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pai, a tua palavra foi lida e nós pedimos a tua bênção. Fala conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. 3 fundamentos, além da fé, para o milagre acontecer. Estamos terminando o nosso ano, 2024, mas o agir de Deus não termina, não para. No calendário de Deus não tem janeiro a dezembro. O tempo de Deus, o kairós de Deus não é o nosso cronos, não é o nosso tempo. O tempo de Deus é infinito.
Para Deus não há limite de agenda. Ele faz, Ele se manifesta quando e como Ele quiser. Por isso, independente de uma nova fase que está surgindo e da fase atual que está se findando, sempre há tempo de contemplarmos os milagres de Deus nas nossas vidas, o agir de Deus nas nossas vidas. A mensagem que Deus colocou, falou comigo nessa madrugada, 3 fundamentos além da fé, é um exercício prático para a gente, no mínimo, olhar para nós mesmos e vermos se nós temos trazido esses fundamentos no nosso dia a dia, além da fé. Obviamente que a fé é fundamental para que o milagre aconteça. A fé é fundamental para que a gente acesse o impossível de Deus, o sobrenatural de Deus. Mas a fé não é única. Há muitos outros princípios que nós podemos até ministrar uma série dessas aqui na igreja. Por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor disse para Josué: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Sabe qual é outro fundamento? Se nós fôssemos falar de fundamentos, santidade. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Diga: a santidade, a santificação precede o milagre de Deus. Quer um outro fundamento? Obediência. Josué viu o milagre acontecer porque ele obedeceu. As muralhas de Jericó caíram por terra e o milagre aconteceu porque Josué obedeceu. Diga: obediência precede os milagres de Deus. Há muitos fundamentos importantes, além da fé, que nós precisamos viver. Mas hoje eu gostaria de trabalhar outros 3 fundamentos de extrema importância, trazidos nesse texto aqui de Eliseu. Eliseu e a viúva. A palavra de Deus está falando da história de uma mulher que ficou viúva, cujo marido era discípulo do profeta e um homem que temia Deus. Porém, viúva começou a passar necessidades, a ponto de seus filhos serem levados como escravo, caso ela não pagasse a dívida. Ela então recorre ao profeta, clama ao profeta, para que de alguma forma ele possa ajudá-la. E o profeta impõe a ela um desafio. Pede para que ela vá até a sua vizinhança, todos os seus vizinhos, colete vasilhas de todos os tipos, de todos os tamanhos, e mediante aquelas vasilhas, diante da botija de azeite, a única coisa que ela tinha, o milagre acontece. Interessante esse texto, que quando as vasilhas acabam, o milagre para. Diga: o milagre nunca acaba, ele apenas para. Porque Deus é infinito, né, irmãos? A Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Tudo que você e eu precisamos, Deus nos tem em abundância. Nos céus não há finitude. Nos céus não há restrição. Nos céus há abundância. O milagre apenas para, porque as vasilhas pararam. Mas o milagre não acaba. E ele nunca acaba. E interessante, só para a gente terminar essa conclusão e entrar nos 3 fundamentos, é que diz no versículo 7, então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Diga: o resto de Deus, ele existe, porque Deus sempre nos dá em abundância. Ela pediu diante de uma causa: olha, eu preciso pagar as dívidas. O Senhor proveu o azeite, que era uma especiaria cara na época. Ela pegou o azeite, ia vender o azeite, e aí ia sobrar muito, que a Bíblia chama de resto, para que ela pudesse viver. Olha que Deus tremendo. Você pede 10, Deus dá 1000. Você pede 1000, Deus dá 100.000. Você pede 100.000, Deus dá milhões. Ele sempre nos superabunda do seu poder, da sua graça, da sua unção. O que nós precisamos muitas vezes é nos atermos de que maneira experimentarmos o agir de Deus na nossa vida.
De que maneira experimentarmos essa manifestação abundante de Deus nas nossas vidas? Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Que coisa tremenda! Quando Jesus pede lá aos discípulos para multiplicar, ou melhor, uma provisão para sustentar aquela multidão de milhares de pessoas, eles não sabem o que faz. Jesus então faz o grande milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia diz que sobraram cestos. O Senhor abençoou abundantemente aquelas pessoas, supriu, alimentou e ainda sobrou muita coisa. Diga, nos céus não há restrições, sempre haverá abundância. E olha que interessante esse versículo 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Não idolatre o milagre de Deus na sua vida. Aquele azeite era sobrenatural. Aquele azeite era divino. Não existe nenhum olival no mundo capaz de produzir aquele azeite. Era um azeite divino. Era que nem o maná dos céus. Ninguém consegue produzir o maná dos céus, mesmo porque ninguém sabe o que é, como é. Né? Mas mesmo que soubesse, não se sabe fazê-lo. Porque ele é divino. Ele é sobrenatural. Aqueles peixes que foram comidos na multiplicação, na primeira, na segunda, nenhuma e qualquer criação de peixe no mundo seria capaz de produzi-los, porque são peixes vindos dos céus. Mas nem por isso devem ser idolatrados, e nem por isso devemos nos apegar. Quantos pais, quantas mães que não conseguem engravidar, oram para que Deus faça um milagre, muitas vezes Deus faz um milagre, e aquela criança, ao invés de ser objeto de bênção, se torna um objeto de maldição. Porque a mãe para de viver e vive em função daquela criança. Ela larga tudo, ela larga todos, e aquela criança se torna o seu Deus. Não. Um emprego, um salário, uma conquista, uma faculdade, uma profissão. Quantos milagres Deus pode fazer na sua vida, mas sempre será para a glória dele. Olha, eu vou te dar o azeite, esse azeite é divino, esse azeite é sobrenatural, esse azeite não existe em nenhum lugar do mundo. Mas saiba de uma coisa: quando você receber o azeite, venda-o. Ele é apenas um instrumento na sua vida. Cuidado para não fazer das conquistas de Deus na sua vida alvo de idolatria. Quantas pessoas eu conheço que oravam uma chacrinha para o final de semana, Senhor. E quando Deus dá a chacrinha, não tem mais igreja, não tem mais culto, não tem mais comunhão, agora é só a chacrinha. De segunda a sexta trabalho, sábado, domingo, chacrinha. Isso não é bênção para a tua vida, filho, isso é maldição. Isso é maldição. A gente não pode se apegar aos milagres de Deus. A gente tem que exaltar, glorificar, mas entender que todo milagre que Deus faz na sua vida, ele é feito por um propósito. E a glória sempre será de Deus. Amém? Não sei porque eu estou falando isso para você, mas com certeza tem gente que sabe. Toma conta, toma cuidado. Toma conta da sua vida com Deus e não deixe que as bênçãos de Deus ocupem lugar no seu coração. Quer azeite? Está precisando pagar a dívida? Está aqui o azeite. Vai lá e vende. Vai lá e vende. Muito bem. Mas voltando nos fundamentos. A Bíblia diz que aquela mulher, depois de pedir e clamar ao profeta pela sua causa, porque ela tinha uma dívida, os credores estavam batendo na porta da sua casa, e se aquilo não fosse acertado, seus filhos seriam levados como escravos.
ela se humilha diante daquele profeta. Ela se rende dizendo: olha, estou passando necessidade, preciso de ajuda. Mas aquilo não é suficiente diante do que Deus tinha por fazer na sua vida. E o profeta diz: vai e pede vasilhas aos outros. O profeta não tinha capacidade, Deus não tinha poder de pegar a botija dela e dela multiplicar o azeite. Deus não tinha poder de criar muitas botijas na casa dela, assim como criou o azeite. Tonéis e tonéis de azeite, ó, vai lá, ela abre o quartinho, tem um tonel de azeite. Deus não tinha poder para isso? Ele tinha. Mas ele fez questão de dizer a ela: vai lá em todos os seus vizinhos e pede vasilhas. Se humilha, manifesta a sua necessidade, pega vasilhas emprestadas, diga às pessoas que você está precisando de algo. Primeiro fundamento para que o milagre aconteça, baseando-nos nesse texto, é a humildade. Quando não há humildade no nosso coração, nós trazemos resistências aos milagres de Deus. Para o profeta Eliseu, o clamor da viúva não foi suficiente. Você precisa de milagre? Tá bom. Mas não basta você pedir a mim. Você precisa pedir também outras coisas a outras pessoas. Irmãos, muitas vezes Deus nos quebranta, e nos quebranta porque nos ama. Não porque quer nos torturar. Não porque quer nos envergonhar. Não porque quer nos abater. Ele nos quebranta porque Ele nos ama. Ela ainda tinha de pedir vasilhas emprestadas. E o que isso pode representar? Humilhação, quebrantamento, deixar de ser autossuficiente. Quantas pessoas têm se tornado autossuficientes na sua vida? Diga: autossuficiência é uma maneira diferente de trazer o orgulho consigo. A pessoa autossuficiente, e o nome já é autodidata, né? Autossuficiente, ela se supre por si só, é a pessoa que não quer depender dos outros. Mas muitas vezes Deus faz questão que a gente dependa dos outros por uma questão de necessidade, de quebrantamento, de relacionamento, de humildade, de reconhecer a importância do corpo, das pessoas, e de saber que nós somos incapazes de vivermos sozinhos. Não é à toa que a Bíblia nos compara a ovelhas, que são animais que não vivem sós, mas vivem em rebanho. Cuidado em ser autossuficiente. Eu sou uma pessoa que tem a tendência a ser autossuficiente, porque eu sou um autodidata, eu gosto de estudar sozinho, aprender sozinho. Ou melhor, sou não. Era. Porque já faz anos que eu tenho aprendido que quanto mais eu recorro ao conhecimento dos outros, mais facilmente eu aprendo. Hoje mesmo eu estava deitado na cama, agora à tarde, descansando um pouco com a minha esposa, e vi lá um vídeo, segui umas orientações, falei: olha que legal, que facilidade para fazer isso. Algo que jamais imaginava, porque você usa alguns códigos lá Mas que tem uma tendência a viver só, independente, tem uma tendência a impedir o agir de Deus na sua vida. Cuidado com a autossuficiência, porque a autossuficiência caminha com exclusivismo, com individualismo. E pode terminar no orgulho, na arrogância, na prepotência, em você achar que você, por si só, é capaz de fazer as coisas acontecerem. Aquela situação pode ter provocado a necessidade de parar para analisar a importância do outro na sua vida. Olha, se não fossem os meus vizinhos, eu não teria vasilhas. Às vezes Deus permite situações nas nossas vidas para que a gente entenda a importância que nós temos de valorizar o outro. Quantas pessoas eu ajudei na minha vida e quantas pessoas, depois de um tempo, essas pessoas também me ajudaram. Quantas sementes foram lançadas e com o passar do tempo foram colhidas. E às vezes a lei da semeadura, ela não se restringe aonde você semeou, mas você pode semear uma semente aqui e você vai colher uma árvore ali. Não importa.
Às vezes você vai investir na vida de uma pessoa, essa pessoa vai ser ingrata com você, essa pessoa vai virar as costas para você, e ela nunca mais vai dar um alô para você, não importa, mas alguém vai semear na sua vida, porque a lei é divina. A lei é divina. Mas nós necessitamos de vivermos e valorizarmos a vida do outro. Possivelmente aquela mulher precisava de conserto dentro delas. E esse conserto foi provocado através da necessidade dela ir até os seus vizinhos e pedir vasilhas. Eu fico imaginando aquela mulher pedindo vasilhas para uma vizinha que ela não se dá bem. Que ela entrou em descaso, em atrito, em discórdia. Porque o som estava alto. Porque o cachorro late muito. Porque você coloca o lixo na frente da casa dela. Mas agora eu preciso dela. E agora eu preciso me consertar. Quantas situações das nossas vidas Deus permite acontecer para que haja conserto. Para que haja no mínimo entendimento que não vale a pena a gente continuar vivendo dessa maneira. Diga, humildade precede milagres. Provérbios 22:4. O galardão ou a recompensa, depende da tradução, da humildade e o temor do Senhor são riquezas de honra e vida. Quer riqueza? Quer honra? Quer vida? Quer ser galardoado com isso? Seja humilde. Seja humilde. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Sabe o que é o problema de muitas pessoas? Que elas se humilham, elas se entregam, elas reconhecem suas fraquezas, mas muitas vezes ela não vê Deus exaltá-la. Tempo de Deus. No tempo de Deus, Ele exalta. Faz a sua parte. E no tempo de Deus, as coisas vão se cumprir na sua vida. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Segundo fundamento, diga intimidade. O versículo 4 diz: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Ela tinha de fechar a porta. Ela se relacionou com um profeta, depois ela se relacionou com os vizinhos, mas agora era tempo dela se relacionar com Deus. Esquece tudo, fecha a porta, você, seus filhos, e deixa o milagre acontecer. São experiências pessoais que marcam a nossa vida e ninguém tira da gente. Diga, experiências pessoais, sobrenaturais, trazem-nos força que ninguém é capaz de roubar. Irmãos, a vida que você tem com Deus, as experiências que nós temos com Deus, ninguém tira da gente. Pode falar o que quiser. Diga, eu conheço Deus o suficiente para ninguém tirá-lo de mim. A grande questão é que tem muito crente hoje vivendo sem intimidade. Nunca teve intimidade. Quer seja em casa, quer seja na rua, quer seja no carro, aonde for. E aí não tem marcas. Quando Paulo diz que trazia consigo marcas, há muitas teorias, sofrimento, marcas da saúde. Paulo era alguém que tinha dificuldade de enxergar. Paulo trazia os açoites, as dores. Há muitas possibilidades de marcas de Paulo, mas sem sombra de dúvidas, muitas marcas que nós sabemos que Paulo trazia era a intimidade com Deus. Ninguém tirava isso dele.
Marcas na mente. Marcas na memória. Não é à toa que Jeremias, quando vê o povo judeu sendo levado escravo, ele ora e diz: Senhor, traga à minha memória aquilo que me traz esperança. Faça-me lembrar das vezes que nós estávamos conversando e que eu busquei a tua presença e que o Senhor se revelou a mim, que o Senhor me fortaleceu, me trouxe acalanto, me trouxe força, me trouxe promessas. Faça-me lembrar dessas experiências que me marcaram. Porque ninguém é capaz de tirá-las, nem a dor, nem a perseguição, nem a injustiça, nem Babilônia alguma é capaz de tirar as marcas que o Senhor provocou dentro de mim. A gente tem que ter marcas, a gente tem que ter lembrança, a gente tem que ter intimidade. Não importa a fragilidade do tempo que você esteja vivendo, lá dentro você sabe quem é o Deus que você serve. Mas hoje parece que a gente vive uma geração de um Deus virtual, como tudo na vida. De um Deus virtual. Marcas. Intimidade. Feche a porta. Fechar a porta é impedir que alguém, em qualquer circunstância, venha roubar ou atrapalhar a nossa fé. Quantas pessoas têm roubado a nossa fé e às vezes não é por mal, mas é uma palavra que não está alinhada à palavra de Deus. É uma orientação que não está alinhada à vontade de Deus para a sua vida. Eu não estou falando de certo e errado, não estou falando de pecado. Talvez sejam até conselhos verdadeiros, reais, mas não é para você. Quantas e quantas vezes nós tomamos decisões nas nossas vidas e as pessoas dizem: mas faz da outra maneira. E a outra maneira é excelente, é bênção, mas não é aquilo que Deus tem para você. Se eu tivesse ouvido os conselhos bons, mas que não estavam alinhados à vontade de Deus, eu não estaria aqui hoje. Porque eu larguei a minha faculdade, a minha carreira acadêmica e tudo que eu amava para servir a Deus. Eu abri mão de uma bolsa de pesquisa, de uma multinacional me financiando num projeto de pesquisa para servir a Deus. E quantas pessoas me disseram: Saulo, você é louco. Para e pensa, Saulo, olha a oportunidade que você está jogando fora. Eram bons conselhos, mas não era aquilo que Deus tinha. Fecha a porta. Às vezes não é por mal. Pelo contrário. É para tentar te poupar, te prevenir, te abençoar. Mas nós precisamos estar alinhados à vontade de Deus. E quando a gente está alinhado à vontade de Deus, irmãos, Deus faz a gente viver loucuras. Deus faz a gente tomar decisões que nem sempre são as decisões lógicas. O mundo está caminhando para cá e Deus diz: vai para a direita. O mundo está parado, Deus diz: avança. Eu já disse para os irmãos, quando a gente estava construindo aqui, nós trouxemos um prefeito, na época era o Barjas, aqui na igreja, naquela porta ali, nem tinha porta, era uma abertura. Ele olhou para tudo isso aqui, foi na época de crise da presidenta Dilma. Crise. E a gente construiu essa igreja. Ele falou para mim e para o empresário que está construindo, ele falou: vocês são loucos. Vocês são loucos de construir um negócio desse tamanho em plena crise. Não falou por mal, mas há um desalinhamento. Fecha a porta. Pegou as vasilhas? Pegou, agora leva tudo. Deixa as pessoas, deixa o mundo, deixa as influências. Agora você, seus filhos e Deus. Fecha a porta e agora vive um tempo de intimidade. Fecha a porta. O milagre exige intimidade, pessoalidade, conversa no pé do ouvido. Deixar o Espírito Santo falar ao seu coração.
Lucas 8:51. Tendo chegado à casa, estamos falando do milagre da filha de Jairo, a casa de Jairo, a ninguém permitiu que entrasse com ele, estamos falando de Jesus, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. A filha de Jairo estava morta. Jesus vai orar por ela e ele chama Pedro, João e Tiago, vem. Jairo venha, a esposa de Jairo venha e mais ninguém. Fecha a porta. Pedro, João e Tiago eram discípulos de Jesus, estavam alinhados à fé, estavam alinhados às verdades do reino, estavam alinhados àquilo que Jesus estava fazendo. Se cerque de gente que está alinhado àquilo que Deus tem feito na sua vida. Se cerque de gente que está alinhado ao melhor que Deus tem para a sua vida. Se cerque de gente que te faz crescer. Se cerque de gente que tem o melhor para você. Cuidado com o invejoso. Cuidado com o ignorante. A Bíblia diz que não devemos andar em jugo desigual. O que é o jugo no animal? A canga, né? Quando você tem 2 bois andando lá naquele carro de boi antigo, você tem que pôr 2 bois o quê? Da mesma altura. Porque se você puser um boi mais alto que o outro, a canga que vai em cima do boi, o jugo, vai torto. E se o jugo vai torto, toda a carroça vai torta. Então aqueles animais têm que ser da mesma altura, cuja força física animal também seja semelhante, para que eles possam dar as mesmas passadas, para que eles possam andar alinhados e o jugo esteja alinhado. Paulo diz: não ande em jugo desigual. Não vai dar certo. Na fé é a mesma coisa. Caminhe com gente que faz você crescer. Não gente que te puxa. Não gente que te oprime. Não gente que impede você de avançar. Caminhe com gente que faz você crescer. Fecha a porta. E não deixe que palavras, conceitos, valores, doutrinas, movimentos entrem no seu coração. Pode ser até bom, mas é o que Deus tem para a sua vida. Deus falou, não, então fica com o que você está. Como diz um pastor amigo meu, na dúvida, fica com Jesus. Na dúvida, fica com Jesus. Atos 9:40, estamos falando da ressurreição de Dorcas, Tabita. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, ponte-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, ponte-se de joelhos, orou e o milagre aconteceu. Diga: às vezes, eu preciso fazer sair a todos. Dá licença. Hoje eu não vou. Hoje não estou com vocês. Hoje eu não posso. Hoje é somente eu. Eu volto a dizer, eu não estou falando de gente que faz mal. Estou falando de gente que muitas vezes não está alinhada àquilo que Deus tem para a sua vida. Às vezes tem gente invejosa, sim. Gente que tem desejo do mal, não quer ver o seu crescimento, não quer ver o seu êxito. Mas não estou falando nem desse tipo de gente. Fecha a porta. Fecha a porta. Por muitas e muitas vezes você vê Jesus orando só. No Getsemane. E é interessante quando você vai em Jerusalém. Aqui está o templo, aqui está o vale de Cedron, aqui está o Getsemane, aqui está o Monte das Oliveiras. Quando Jesus estava no Getsemane, todas as vezes que ele estava no Getsemane, ele estava bem de frente para o templo. Todas as vezes que ele estava orando no Getsemane, os olhos de Jesus estavam atentos ao templo. Getsemane não é um lugar qualquer, mas é um lugar fisicamente estratégico.
Quando nós estamos buscando a Deus, nós precisamos ter os nossos olhos estrategicamente olhando para um alvo, para um objetivo, e não para tudo aquilo que as pessoas estão dizendo. Salmo 91, 1 e 15. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Se você ler todo o Salmo 91, você vai ver que o que habita no esconderijo do Altíssimo vive milagres e milagres e milagres. E milagres. Diga, a intimidade com Deus provoca milagres. Habitar no esconderijo do Altíssimo é estar íntimo de Deus. Feche a porta. Feche a porta. Pare de ficar buscando 500 opiniões na sua vida. Conselho é importante, devemos sim buscar conselhos, orientações, conhecimento. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Mas há momentos que não tem que buscar mais nada. Há momentos que tem que buscar apenas o que Deus quer fazer na sua vida. Vá. Quantos 22 anos Davi levou para se tornar rei de Israel? Hã? Quantos? 22 anos. 15 anos, Reino do Norte, depois mais 7 anos, Reino do Sul. 22 anos levou para se cumprir uma promessa de Deus. E não apenas uma promessa, Samuel já tinha ungido Davi rei. Eu fico imaginando as pessoas que porventura sabiam daquela unção, dizendo, está vendo, Davi, você está em pecado, por isso que Deus não honrou a promessa. Está vendo, Davi, já faz 5 anos que rei nada, você não foi fiel a Deus. Está vendo, Davi, você saiu da presença do Senhor. Eu fico imaginando quantos comentários Davi ouvia depois que ele foi ungido rei, e o reinado não chegava. Até que chegou um dia e Deus disse, é hoje, Davi, se eu prometi, eu vou cumprir. O que Deus disse para Josué, quando ele se dispôs a fazer milagres no meio do povo e abrir o Rio Jordão? É agora que eu vou mostrar para toda essa multidão que eu te chamei, que eu sou Deus na sua vida. Quantas pessoas questionaram a unção, o chamado de Josué. Imagine quantos homens letrados, doutores da lei, queriam substituir o lugar de Moisés. Diplomatas. Anciãos. Mas Deus disse, Josué, vai ser você. O jovem que andava aos pés do monte. Quando Moisés ia lá no topo do monte, diz a Bíblia, Josué ficava aos pés do monte. Um homem até então insignificante. Mas para Deus não há insignificante. Amém? E terceiro e último fundamento. Primeiro é humildade, segundo é intimidade e o terceiro é relacionamento. O profeta fez questão que aquela mulher procurasse pessoas, não foram poucas pessoas, diz o texto, todos os seus vizinhos, e pedir vasilhas. Vamos imaginar você hoje, onde você mora. Todos os seus vizinhos. Já pensou? Até a fofoqueira do bairro, a fofoqueira do bairro. Até a encrenqueira, a encrenqueira. Até o invejoso, o invejoso. Relacionamento.
relacionamento com o profeta. Ela precisou chegar ao profeta para buscar em Deus aquilo que ela precisava. Relacionamento com os vizinhos. Ela precisou dos vizinhos para receber as vasilhas. Relacionamento com os filhos. Porque os filhos tiveram um papel importante no texto. O que os filhos faziam? Eles traziam a vasilha e ela enchia. Eles traziam a vasilha e ela enchia. Eles traziam a vasilha e ela enchia. Relacionamento. Na nossa vida diária, com alguns a gente se relaciona meio de longe, com outros a gente se relaciona mais de perto. Com alguns a gente se relaciona esporadicamente, com outros a gente se relaciona mais no nosso dia a dia, mas relacionamento nos é fundamental. Quantas pessoas eu me relaciono esporadicamente? Mas todas as vezes que eu preciso de alguma coisa, eu tenho liberdade de ligar para ela e falar: você pode me ajudar? Tem vereadores que eu faço isso. Tem deputado que eu faço isso. Tem gente responsável, líder de instituições que eu faço isso. Não convivo com essas pessoas todos os dias, mas ela sabe que eu sou pastor e todas as vezes eu tomo a liberdade de fazê-lo porque eu não faço para mim. Faço para alguém, faço para uma causa, faço para uma comunidade. Você pode me ajudar? Relacionamento. Gente com as quais eu converso muito de vez em quando. São os mais distantes, são aqueles que providenciam as vasilhas. Gente mais perto é o profeta. Eu não convivo com o profeta todos os dias. E gente mais íntima são os filhos. A gente tem todo tipo de gente para se relacionar. Diga gente de perto e gente de longe. O que você não pode é ficar sem relacionamento. Sem relacionamento. Vamos pegar alguns milagres aqui que a Bíblia nos ensina, e certamente tem tantos outros, mas para não tomar muito tempo, alguns milagres que a Bíblia nos ensina, onde relacionamento foi fundamental. A primeira é a multiplicação dos pães e dos peixes. Quem levou o pão? Quem levou 5 pães e 2 peixinhos? Foi um rapaz. Relacionamento. Olha, Jesus pediu para a gente, os discípulos, para a gente ir atrás de alimento, mas está tudo fechado, não tem McDonald's, não tem Burger King, está tudo fechado, esse horário, nada aberto. Alguém tem comida aí? Ninguém tem tonelada de peixe escondido aí? Se quiser, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Daqui, eu vou levar para Jesus. Relacionamento. Um paralítico que foi curado em Cafarnaum, quando 4 amigos o levaram até Jesus, relacionamento. Ou alguém se dispôs a ajudar você com pessoas com as quais você não se relaciona? Difícil de acontecer. Difícil de alguém carregar você, alguém que não te conhece. Mas se a gente que tem relacionamento com você, carrega. Relacionamento. O milagre aconteceu através de relacionamento daquele paralítico com aqueles 4 amigos. Quando Paulo ficou cego a caminho de Damasco, a Bíblia diz que ele precisou ser carregado, ou melhor, dirigido pelas pessoas que estavam com ele, até que ele chega em Damasco. E Deus levanta um homem chamado Ananias e diz: Ananias, vai lá. Tem um homem orando, o nome dele é Paulo. Ele está cego. Vai lá e ora por ele. Diga: Deus usou Ananias para fazer o milagre acontecer. Paulo se relacionou com Ananias. Paulo foi guiado pelas pessoas com as quais ele se relacionava e tantos outros. A questão é o seguinte, irmãos: há milagres que Deus faz na nossa individualidade, mas há muitos milagres que Deus faz através de relacionamentos. E milagres também são sinônimos de bênçãos.
Há muitas coisas que você interpreta como bênção, mas é milagre. É milagre. Deus tocou no coração de alguém para que aquilo acontecesse. É mais do que uma bênção, é um milagre. Quantas e quantas situações Deus se manifesta nas nossas vidas através de pessoas, de gente. Amém? Amém? Para a gente finalizar, Deus instituiu a igreja e disse que a igreja deveria ser formatada através de uma forma chamada corpo. Qual que é a forma da igreja? Corpo. A Bíblia diz que ser igreja é sermos membros uns dos outros. Um é o braço, outro é o dedo, outro é o pé, outro é a perna, outro é o coração, outro é o pulmão, outro é o rim, outro é o fígado. Não importa. Jesus é a cabeça. E o cabeça. Mas a igreja, ela tem um formato de corpo. E corpo nada mais é do que relacionamento. É gente se relacionando com gente. Como é gostoso quando a gente faz eventos para servir os irmãos. Tivemos aqui o filme sexta-feira, quase 200 pessoas aqui participando, muita gente de fora. Que delícia, acabou o filme, tinha pipoca, tinha igreja cheirando pipoca até o forro, cheirando pipoca, tinha guaraná, e tinha isso, tinha aquilo, que coisa gostosa, acabou tudo. De repente os irmãos da diaconia e outros irmãos já se mobilizam e faz aqui, e ó, a igreja estava limpinha. Eu falei para o Gui, amanhã a moça da limpeza está aí, falou, pastor, já limpamos tudo, passamos vassoura, passamos pano, deixa ela limpar só de lá para trás. Relacionamento. Diga, através do relacionamento, Deus usa as pessoas para nos abençoar. Deus usa pessoas para fazer milagres. Agora, relacionamento é um desafio. Por isso que a gente tem que buscar em Deus a cura, a libertação, vencer os traumas, os medos, vencer os valores errados. Egoísmo caminha com relacionamento? Não. Avareza combina com relacionamento? Não. Injustiça, vaidade, maledicência, discórdia? Não. É aí que o Espírito Santo começa a trabalhar dentro da gente. É por isso que nós precisamos do fruto do Espírito dentro da gente. Porque é o fruto do Espírito que nos capacita, que nos transforma e que resulta em uma transformação suficiente para que a gente possa se relacionar. Não o maior, mas uma das características do fruto qual que é? O amor. Diga, não há relacionamento saudável sem amor. Amém? E quando você olha para a igreja dos nossos dias, cada vez mais esses conceitos estão se fragilizando. Porque hoje a igreja está se tornando um lugar de servir. Um lugar de ser servido e não de servir. Quando nós tivemos a pandemia, eu fui assistir um culto, um evento evangélico, não lembro o que era no Drive, né? Era um filme, não lembro o que era. Nós até íamos fazer com a nossa igreja, mas era muito caro para o lugar de instalações lá, e também não tinha muita data disponível, acabou não dando tempo, no fim acabou a pandemia. Eu achei muito interessante aquilo, né? Muito providencial de Deus. Mas se você parar para pensar, aquilo é totalmente antibíblico. Foi circunstancial e necessário, amém. Mas hoje, nos nossos dias, é totalmente antibíblico.
Porque não provoca relacionamento, provoca entretenimento, provoca algo novo. Mas cadê o relacionamento? Hoje nós não temos mais isso, mas quantas pessoas entram e saem da igreja, se é que frequentam uma igreja e se dizem cristãos? Relacionamento. Estava comentando hoje de manhã, acho que foi o ano passado que estive nos Estados Unidos, não lembro, acho que foi ano passado, que na Assembleia da Nazareno, em uma das palestras, foi um profissional falando sobre a tecnologia metaversa, que está se alastrando no mundo. Aqui no Brasil tem uma igreja grande, hoje é alvo aí de muitas críticas, né? Uma igreja grande que começou a trabalhar esse conceito de metaverso, onde você cultua Deus dentro de toda uma esfera virtual. Isso está crescendo no mundo. E a ênfase da palestra é a igreja tem que se preparar para a tecnologia metaversa. Eles estavam incentivando a tecnologia metaversa, ou pelo menos entender como funciona, porque é algo que vai acontecer no mundo. As pessoas não vão mais frequentar uma igreja, elas vão frequentar um ambiente desse. Como você entra hoje nesses negócios de jogo, que eu não entendo, mas você tem lá uma sala. Quem joga? Como chama o espaço que você tem lá virtual? É uma sala? Quem que joga aí joguinho? Quem que joga aqui joguinho, irmãos? Ninguém joga joguinho aqui? Hã? Não joga? Ninguém joga joguinho? Joga sim, eu sei que tem gente que joga. Eu só não estou lembrando quem que joga. Mas eu sei que tem sorte sua que eu não estou lembrando. Não tem problema jogar, irmãos. Né? Mas quando você entra numa sala, que nem o Zoom lá, você vai fazer uma reunião online. Você entra no Zoom, lá tem uma sala reservada para quem vai participar da reunião. O joguinho é a mesma coisa. O mundo metaverso, quando você entra nessa sala, é como se você estivesse entrando numa igreja. Olha que coisa louca. Enfim, queridos, relacionamento. Amém? O louvor pode subir à frente, por gentileza. 3 fundamentos importantes: humildade, intimidade e relacionamento. 3 fundamentos importantes para que Deus possa fazer coisas novas nas nossas vidas. Pensa nisso. Olá, muito obrigado por ter você conosco. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Nosso desejo é pregar a palavra de Deus, levá-la a todas as pessoas, sempre na certeza que Deus é aquele que transforma a nossa história, transforma a nossa vida, cuja palavra é poderosa para cada um de nós. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Afinal, queremos abençoar cada vez mais um número maior de pessoas no nosso dia a dia. Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigado.